Mas onde estava Deus quando os homens lá do vilarejo onde eu nasci, cresci, Vila Isabel, Itajubá, sul de Minas, me pegavam pela mãozinha e me levavam no meio do mato? Eu era uma criança, eu não entendia aquilo. Onde estava Deus quando Ele tirava a minha roupinha? Às vezes eram de dois, e me ensinava como fazer para lhes dar prazer, porque eu não sabia, criança não sabe o que é prazer. Ainda mais 60 anos atrás. Onde estava Deus quando de repente eram outros que me levavam? Por que eu ia quietinho, que até hoje eu não encontrei resposta nem para explicar por que eu ia? Porque você geralmente vai quando você sente, tem alguma recompensa, tem algum prazer, e eu não sei explicar. Eu sei o rosto deles, eu me lembro do que falavam, eu me lembro das risadas, eu me lembro até, me perdoe falar, do esperma que eles jogavam sobre o meu corpo. Eu me lembro deles deitados em cima de mim. E quando eu sentia dor, eles faziam de outra forma. Onde estava Deus? Como que é difícil lidar com a enfermidade. Senhor, Senhor, o que mais que eu tenho que fazer, Senhor? Parece que o Senhor não ouve. Antibióticos, anti-inflamatórios, esparadrapo, pomadas. Olá, meus amigos e minhas amigas, amados do Senhor. São muitos os motivos que tantos alegam para desistir. De repente, rejeição total ao Senhor, a sua palavra, depois de terem experimentado momentos maravilhosos com Ele, depois de terem conhecido tantas passagens lindas da Bíblia, depois de terem visto, lido, meditado, quem sabe, o Evangelho maravilhoso de João, que ali está revelado quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Ah, sem conhecer o Evangelho de João, não se conhece o Senhor de jeito nenhum. E de repente, homens, mulheres, jovens, moços, moças, vão conhecendo também as aflições. Não sei se alguém, quando os convidou para vir para Cristo Jesus, quando lhes apresentou o Evangelho, ingenuamente, não sei, falou apenas das flores e não disse nada sobre os espinhos. Porém, o Senhor jamais enganou a quem quer que seja. Jesus sempre deixou claro as aflições que nós teríamos. Quem não conhece? No mundo vocês terão aflições. Quem não conhece? Mas tem de bom ânimo, eu, o Deus de vocês, venci o mundo? Ah, claramente ele estava dizendo, fiquem comigo e eu os ajudarei. Tanto que no Salmo 34, um dos salmos mais lindos das Escrituras, muitas são as aflições do justo, do cristão, do que entregou a sua vida ao Senhor. Sim, muitas são as aflições, mas Deus o livra de todas elas. Porém, para seguir esse caminho de Cristo, exige-se uma palavrinha com duas letrinhas, fé. Porque nos momentos de aflições, de desespero, de angústia, de dor, de muitas lágrimas, é necessário crer. E crer é para poucos. O livro de Hebreus diz também um versículo muito conhecido: sem fé é impossível agradar a Deus. Lembram-se de Abraão, que Deus pediu o seu filho Isaque, o filho da velhice. Abraão tinha 100 anos quando nasceu aquele menino.
Sara 90, e de repente vai com o menino até lá o alto monte, onde Deus diz que é lá, caminha dias junto com o menino, e o menino sem saber, cadê a ovelha? Cadê aquilo que nós vamos oferecer a Deus, ofertar a Deus? Era só ele e o filho. E quando chegou lá, o filho era a própria oferenda, digamos assim. E quando Abraão pegou ali o grande facão, vamos dizer assim, o cutelo, quando foi cortar o menino, aí veio a voz do alto: não faças mal ao menino, agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que tu crê em mim. Por causa disso, Abraão ficou conhecido como amigo de Deus. Mas e daí? O problema não é abandonar o Senhor, não é, vou embora agora. O problema é ir para onde? Para onde? 12 anos atrás, eu tinha abandonado também ao Senhor. Melhorou a minha vida? Não, claro que não, porque só tem um caminho. Se houvesse outros caminhos, outras opções, tudo bem, vá. Aliás, o Senhor não fica se humilhando, pedindo, implorando para que nós não o abandonemos, não. Ele nos respeita, ainda que eu acredite piamente que Ele se entristeça quando alguém diz: não quero mais que o Senhor dirija a minha vida, não quero mais a sua palavra, não quero mais me alimentar do pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo Senhor. Não está valendo a pena, eu deixei tanta coisa boa, tantos prazeres, especialmente sexo, bebida, drogas, noitadas, enfim, o mundo que os artistas nos apresentam aí como sendo a sétima maravilha. O Senhor não vai te impedir, meu amigo, minha amiga, o Senhor não me impediu. Cada vez que eu me afastava, eu não encontrava nada de bom. Ah, tá, podia ter sexo lá, vai, volta a dormir de novo com os rapazes. Depois do orgasmo, vinham as lágrimas, porque agora eu sabia quem era Ele. Eu sabia da morte na cruz por me amar. Eu sabia que a paz não era aquele corpo ali, não era o sexo, não era a bebida, não era o cigarro, não era maconha, não era nada disso. Eu sabia, porque eu não tinha. E abandonar Cristo por tão pouco, qual é a sua motivação? Então, digamos então que suas motivações são as muitas aflições, parece que Deus está surdo. Tem uma música que eu gosto muito da banda Voz da Verdade, chamada Quando Deus se Cala. Eu já gravei até um vídeo sobre isso, mas é nessa hora, na hora do silêncio, na hora que vem a dor, a enfermidade, as lágrimas, as perseguições, é que nós deveríamos nos aproximar mais e mais da sua palavra e irmos lá para o livro de Jó. Irmos lá para Estevão, livro de Atos, capítulo 7, o primeiro Marte, morreu apedrejado por estar pregando o Evangelho, falando a verdade. E o céu se abriu, ele olhou e viu o Pai e o Filho para recebê-lo, porque ele perseverou até a morte, apedrejamento. Olhemos lá para Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quantas aflições Paulo descreve ali. Aliás, vamos ver um pouquinho. Recebi dos judeus
5 quarentenas de açoite menos um. Repetindo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de ladrões, salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos, cansaço, fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio, nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios capítulo 11. Mas ele é o mesmo que diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Eita, vocês que estão se sentindo muito afligidos, que também querem dar um adeus para Jesus, também vão embora, que não estou aguentando. Vocês passaram algumas coisas disso que Paulo passou? Tem que suportar as aflições, o silêncio de Deus, o deserto, as provações, tudo isso é bíblico. Há alguns dos personagens, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, que não padeceu, e nós não queremos. Queremos só flores, espinhos, não, os espinhos virão, os espinhos vieram até para o Filho de Deus. A sua coroa, como está vendo nessa imagem, imagine a dor. O Filho de Deus se sentiu abandonado até pelo próprio Pai, lá na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Deus também ficou em silêncio em relação ao próprio Filho, que até então nunca havia experimentado a separação, mas foi por sua causa, por minha causa, por sua culpa, por minha culpa, os nossos pecados estavam sobre ele naquele momento. Mas agora ele está à direita do Pai e disse que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Meu amigo, minha amiga, está se sentindo injustiçado? Parece que Deus não te atende. É muita aflição, perseguição, calúnia, não sei, tentação, injustiça. Deus não responde enfermidades. Bom, se é isso, permita-me falar algumas coisinhas, então, da minha vida, sem vitimismo. Mas onde estava Deus quando os homens lá do vilarejo onde eu nasci, cresci, Vila Isabel, Itajubá, sul de Minas, me pegavam pela mãozinha e me levavam no meio do mato? Eu era uma criança, eu não entendia aquilo. Onde estava Deus quando Ele tirava a minha roupinha? Às vezes eram de 2, e me ensinava como fazer para lhes dar prazer, porque eu não sabia, criança não sabe o que é prazer. Ainda mais 60 anos atrás. Onde estava Deus quando de repente eram outros que me levavam? Por
por que eu ia quietinho, que até hoje eu não encontrei resposta nem para explicar por que eu ia? Porque você geralmente vai quando você sente, tem alguma recompensa, tem algum prazer, e eu não sei explicar. Eu sei o rosto deles, eu me lembro do que falavam, eu me lembro das risadas, eu me lembro até, me perdoe falar, do esperma que eles jogavam sobre o meu corpo. Eu me lembro deles deitados em cima de mim, e quando eu sentia dor, eles faziam de outra forma. Onde estava Deus nesses abusos? E depois crescer, sendo chamado por todo o vilarejo, por todas as pessoas daquele bairro, quando eu passava, viadinho, 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 eu não sabia nem o que era isso, eu era um menino bestinha. Onde estava Deus? Quantas vezes eu me perguntei ao Senhor, quando eu fui tendo ciência que aqui dentro eu tinha o mesmo sentimento de uma menina, e por fora eu era um homem, eu tinha um órgão genital masculino, mas aqui dentro todos os meus sentimentos eram idênticos aos de uma menina. Quantas vezes de joelho, na primeira vez que eu me converti, quantas lágrimas, quanto jejum, quanto desespero, por não querer me apaixonar por tal menino, por tal colega, por algum da igreja, não sei. E me apaixonava. Quantas vezes perguntei isso para o Senhor? E por que até hoje eu ainda travo essa luta? Não vem com suas explicaçõezinhas. Isso que eu estou falando é para os julgadores, para os que gostam de pedra, para os que têm resposta para tudo, para aqueles que se julgam sábios, entendem tudo, que vão dar as suas explicações. Tem que casar. Apóstolo Paulo era casado, o apóstolo Paulo também passou por isso. Cuidado com as suas explicações, com os seus julgamentos. Vai lá meditar na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz a cada dia, faz parte das aflições. E Paulo diz a Timóteo: suporte comigo as aflições como bons soldados de Cristo. Aqueles que são soldados têm um general. Esse general cuida dos seus comandados. Nós temos que crer, ter fé. Satanás não vai desistir de mim facilmente. Eu conversei muitas vezes com demônios e eles já prometeram me matar, me destruir. Eles não suportam que eu esteja aqui falando para vocês que é necessário, sim, negar a nossa carne, a nossa vontade, e fazer a vontade daquele que não fez a sua vontade, mas ali no Getsemane, suando gotas de sangue: Pai, se possível, passa de mim esta missão, passa de mim esse cálice, mas Pai, não faça a minha vontade, faça a tua. E a vontade do Pai foi que o Filho morresse por mim e por você. Jesus não veio aqui fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ele morresse para que nós tivéssemos a chance de herdarmos os céus, as moradas celestiais, e escapássemos do inferno, e é só o Filho que pode nos livrar do inferno. Então abandonar como? Para onde? Não. Muitas coisas nós não temos resposta. As minhas aflições em relação a sexo, eu entreguei a ele. A ajuda que eu procurei com psicólogos também não. Mas com essas lutas, essas aflições ou não, eu tenho recebido dele paz, e no mundo não tinha paz, satisfazendo as minhas vontades não tinha paz. Eu nunca julguei o Senhor, eu nunca duvidei do seu amor.
independente dos abusos, independente da vida difícil, independente das pedradas, independente da não resposta para a minha condição. Ele diz para Paulo certa vez, quando Paulo, capítulo 12, segunda carta aos Coríntios, o tal espinho na carne, orei 3 vezes, Deus tira, livra de mim esse espinho na minha carne. E a resposta do Todo-Poderoso, a minha graça te basta. Porque, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo regozijou-se, alegrou-se, mesmo com aquele espinho. Então eu vou me alegrar nas injúrias, nas perseguições, nas calúnias. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, nas minhas fraquezas, nas minhas lutas, nas minhas tentações, nas afrontas que Satanás sim, levanta contra mim, a graça dele me basta. Só dele permitir que eu esteja aqui diante de vocês. Só dele ter me curado do nojo que eu tinha da minha aparência, do nojo que eu tinha do meu corpo, do nojo da vergonha que eu tinha da minha voz. Uma nova vida reescreveu a minha história, sim, em meio às suas aflições, o Senhor não só te livra delas, como Ele te abençoa, te cobre de muitas bênçãos, te abre portas, te dá alegria e paz, muda a sua história, te prospera, sim, até isso, porque isso Ele fez comigo. Eu morava numa casa em São José dos Campos que só tinha um cômodo. E quando chovia muito forte, nem essa chuvinha abençoada que está caindo aqui. Sim, no Ceará chove, viu? E bastante. Eu orava, Senhor, não deixa vir granizo, chuva muito forte, ventania, porque vai levar o meu telhado. E onde eu moro hoje, me dou a luxo de ter um quarto de hóspede. Está muito calor, dá um mergulhinho aí. Mas aproxime-se do Senhor sem questioná-lo. Aproxime-se do Senhor com muita fé. Aproxime do Senhor com um coração contrito, quebrantado e humilde. Aproxime-se do Senhor sem interesse algum. Aproxime-se do Senhor confessando que você é um pecador miserável, que é isso que eu sou, é isso que eu confesso a Ele. Aproxime-se do Senhor levando Ele a sério. Aproxime-se do Senhor fazendo dele o seu melhor amigo e não aquele moço, aquela moça que você fica no celular o tempo todo e não tem tempo para falar com ele, e dessa forma você quer vencer as suas aflições. Está perdendo tempo em frente à televisão, tem alguma coisa boa na TV, o BBB, alguma coisa boa, alguma novelinha boa. Foi depois que eu comecei a dobrar os meus joelhos. Foi depois que mesmo em meio às enfermidades, às aflições, e teve alguns momentos no ano de 2022 que eu pensei, não vou aguentar. Como que é difícil lidar com a enfermidade. Senhor, Senhor, o que mais que eu tenho que fazer, Senhor? Parece que o Senhor não ouve. Antibióticos, anti-inflamatórios, esparadrapo, pomadas, 90 a 100 reais gasto por semana na farmácia durante 10 meses. É muito difícil essa aflição.
E tudo foi solucionado. Vem as lutas, mas Deus vem junto. Nós não temos resposta para tudo. Não tente, apenas creia, apenas confia, crê somente. Foi isso que Jesus disse para Marta, ali antes de ressuscitar o irmão dela. Crê somente. E ela viu a glória de Deus, porque o irmão saiu ali do sepulcro depois de 4 dias morto. As lutas só vão acabar quando ele aparecer nas nuvens, quando soar a trombeta, e aí nós saímos desse mundo para a vida eterna, para os céus, e nos encontrando com os demais que suportaram. Por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, perseverar é enfrentar lutas, problemas do dia a dia. Mas ele dá a vitória. Meu amado, minha amada, muitas vezes quem está tentando te convencer a abandonar o barco, abandonar a caminhada, eu já falei muitas vezes aqui, preste atenção, você que está quase queimando a própria Bíblia. Não, estou muito revoltado, eu vou queimar essa Bíblia, como essa foto aí na capa. Preste atenção nisso aqui, meu amado, minha amada. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas, vigiem, porque o adversário de vocês, o diabo, está bramando, rugindo, como um leão feroz, buscando pessoas para destruir. Fiquem firmes na fé, sabendo que ao redor do mundo os nossos irmãos também enfrentam as mesmas aflições. Estou falando na minha linguagem. Fiquem firmes na fé, sabendo que pelo mundo todo os nossos irmãos também combatem, suportam as mesmas aflições. Então as aflições é para todo mundo. Agora, o que o Senhor nos diz? Ele vai ficar implorando? Não. Ele já deu sangue naquela cruz, ele já fez tudo, ele não tem que provar mais nada. Ele não tem que responder na hora que você quer. Ele não tem que mandar um anjo aparecer para você dizendo que a resposta está vindo. Não, ele vai fazer do jeito dele, na hora dele. Se ele fizer, tudo bem. Se não fizer, ele continua sendo Deus, o Senhor, o Salvador. É nós que temos que nos render a Ele e suplicar por sua salvação e sermos gratos dia e noite. Mas hoje ele fala assim: esforça-te, esforça-te. Você não tem para onde ir. Você saiu de Cristo, o diabo já está te esperando. Cuidado, às vezes não dá tempo de voltar. O filho pródigo, conforme a parábola Jesus falou, ele teve oportunidade, ele teve tempo de voltar. E assim como houve uma festa no céu quando ele voltou, assim há uma festa no inferno por cada alma que abandona o caminho. Não vou renunciar mais a nada, eu quero os prazeres do mundo. Faz 12 anos que eu renunciei a sexo, que eu aprendi com 6 anos. A vida inteira eu pratiquei. E
a minha fase mais feliz é essa renúncia. Agora o meu corpo é dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, você deixa Jesus, os demônios já estão lá na esquina, cuidado, eles vieram para matar, roubar e destruir. Não vamos brincar com os demônios. Às vezes que eu expulsei demônios de corpos de algumas pessoas no passado, eu vi o que eles são capazes de fazer. Eles têm um propósito para mim, e me falaram isso, e tem um propósito para você. Nós vamos te matar, seu desgraçado, falaram isso para mim muitas vezes. Cuidado, eles matam. E quem te protege é aquele que te ajuda a suportar as suas aflições. Glória a Deus. Vou encerrar com uma promessa muito linda nos Salmos 145, versículo 18 e 19. Estou oferecendo para você, viu? Coloca a sua fé nisso aqui. O Senhor está perto de todos os que o invocam. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Não é brincando, não. Não é falando com ele hoje, daqui um mês volta a falar, eu falo com ele só lá na igreja. Aleluia, glória a Deus, já fui na igreja, cumpri minha obrigação, já rezei, já orei. É todos os dias. Eu penso no Senhor da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. É maravilhoso falar com ele a sós. Oração do Pai Nosso, entra no teu quarto. Não foi o que Jesus ensinou? Fala com o teu pai. E teu pai que te vê em segredo, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. A sinceridade pressupõe uma seriedade nesse relacionamento desinteressado. Mas te dá o direito de pedir, claro. Isso é bíblico, Jesus ensinou. Peçam e vos será dado, batam e a porta vos abrirá. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, pela misericórdia dele. Ele ouve sua voz gritando por socorro, eita! Ele ouve sua voz gritando por socorro e os salva. Não desista, grite, chore, clame, mas consulte o seu coração se você o ama. Muitas vezes nós amamos os nossos semelhantes, nos importamos, estamos sempre preocupados, falando, eu te amo, e para ele nunca. Quando foi a última vez que você disse a ele que você o ama? Como ele te amou e te ama, te amou naquela cruz. Ouve os seus gritos por socorro e o salva. Salmo 145. Não preciso falar mais nada, né? Ele fez isso comigo. Sim, ele fez isso comigo. Mas as aflições fazem parte. Glória a Deus, aleluia. Sim, os abusadores. Tem mágoa não, viu? Eu os perdoei a todos. Não sei se estão vivos lá em Itajubá ainda, mas todos foram perdoados. Não tem problema não. O Senhor mudou a minha sorte. Tem que perseverar. Amém? Persevere, lute um pouco mais. Ele te ama. Oh, glória a Deus. Eu sou um milagre. Recebe meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu. Aleluia, obrigado, Senhor.